é bem-vinda aí, porque a gente está agora querendo saber, né? Já que previsto na resolução o professor tutor, e aí a gente já precisa, quando vamos atribuir, como fazer a atribuição, já precisa do professor, né? Já precisando desse professor para apoiar aí, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho do papel dele, né? Mas precisamos agora trazer ele primeiro, né? Perfeito, perfeito. Eu serei breve, até porque tem outros pontos importantes que serão abordados aqui nessa apresentação. Então, vamos lá. Em relação ao processo de atribuição, eu trouxe alguns pontos importantes que estão lá na Resolução 42. Então, só reforçando, né, que a figura do professor tutor, ela será associada para as turmas de 1º ao 3º ano. Então, não está prevista ainda essa figura de professor tutor para as turminhas de 4º e 5º ano aqui do Fundamental. Tudo bem? E é importante ressaltar que esse professor tutor, uma vez associado, ele não pode ser substituído, com exceção nos pontos específicos que estão abordados na resolução, como licença gestante, licença paternidade, adoção e licença nojo. Então, não cabe substituição para a figura do professor tutor e ele deve ser associado para as turminhas de 1º ao 3º ano. Perfeito? Então, para o próximo slide, aqui eu vou falar basicamente, do processo de atribuição desse professor lá na sede, que inclusive vocês já estão familiarizados com essa funcionalidade, né? Então, as aulas referentes a esse projeto, que nós chamamos lá na sede de projeto de recuperação de aprendizagem, devem ser associadas lá na atribuição especial. Então, acessaremos a sede, na opção Recursos Humanos, Associação do Professor na classe, atribuição especial vai ter uma opção PRA, que é o Projeto de Recuperação das Aprendizagens. Então, ao clicar nessa menu Atribuição Especial, vou pedir para passar para o próximo slide, por gentileza. Aí vocês visualizarão o tipo de atribuição, tem lá projeto, que ainda não estava disponível, por isso que ainda aparece reforço e recuperação, que é a nomenclatura antiga, mas na verdade vai aparecer projeto de recuperação de aprendizagem nesse tipo de atribuição. Então, vocês já estão familiarizados, vai clicar em cadastrar e realizar todo esse processo de atribuição desse professor tutor. O que nós inserimos dentro dessa funcionalidade, inclusive, vou pedir até para passar para o próximo slide, é que vocês vão visualizar lá na opção disciplina, vai ter monitor de estudos, e aí terão duas opções nesse monitor de estudos: matemática, tutoria matemática e tutoria português. E por que nós fizemos essa divisão? Porque você pode associar a um mesmo professor, né, tanto a essas 3 aulinhas que ele pode ministrar para aquela turma, então sendo 2 de português e 1 de matemática, mas a depender da formação desse professor, você vai atribuir ou as aulinhas de português ou as aulinhas de matemática. E esse é um ponto que eu queria trazer, embora não tenha colocado nos slides, mas eu queria só chamar a atenção em relação a essa questão. Por quê? A associação desse professor tutor, ela vai seguir a indicação 213, ou seja, é um professor de anos iniciais. Então, é um pedagogo, então está lá na parte A, que são os habilitados a lecionar para essas turmas. Então, ele tem pedagogia, ele vai ter aquela formação de magistério, então ele vai ter o programa de formação para a educação básica, ok. Mas se, na ausência dessa figura, desses professores que tenham a habilitação para os anos iniciais, você pode, e isso está lá no artigo 12 da Resolução 42, você pode associar um professor de língua portuguesa que tenha uma formação em alfabetização, letramento, ou um professor de matemática. Então, de repente, ele vai ter uma associação específica daquele componente. Por isso que lá no menu de atribuição especial, nós desmembramos essa figura de professor, do monitor de estudos entre português e matemática para facilitar a associação. Se é um professor pedagogo, ele pode ser associado pelas 3 aulas, a totalidade de 3 aulas para aquela turminha.
Tudo bem? Eu até imagino que eles depois tenham alguma dúvida relacionada a esse processo de atribuição, mas depois no chat vamos às perguntas e damos prosseguimento de qualquer forma. O CEMOV está à disposição para esclarecimento de outras dúvidas complementares, especificamente em relação à funcionalidade da atribuição especial. Vocês também podem contatar o CEPAG, que passará todas as orientações e todos os esclarecimentos necessários, tudo bem? Obrigada, seria isso. Maravilha, então, Camila. Tinha mais um slide aqui, ou impressão minha? Sim. Não, mas esse slide final era só no momento que ele finaliza toda a inserção dos dados e ele aparece essa telinha verde, né? Atribuição cadastrada com sucesso do professor em relação àquela atribuição especial, mas isso já é bem familiar então, de todas as diretorias de ensino. Maravilha. Obrigado, Karina. Obrigada aí pelas dicas, pela orientação, sempre muito importante. Agora a gente precisava fazer quando que nós vamos começar isso, né? Quando é que nós vamos começar a atribuição do professor tutor, né? Então, a ideia é que a partir... Perdão, é comigo, eu já estava falando a informação mais importante né? Quando a funcionalidade estará disponível a partir de amanhã na sede, para que vocês já possam associar esse professor tutor para essas turminhas dos anos iniciais, tudo bem? Maravilha. Como se diz, faltou a cereja do bolo, né? Vamos perguntar. E quando é que eu atribuo essa aula, então, né? A partir de amanhã já estará lá na atribuição inicial essa sigla PRA, né, para que vocês possam realizar a associação dos professores. Maravilha, obrigado, Karina. Agora sim, uma boa tarde. Tchauzinho, pessoal. E até uma próxima.